Pois bem, Inquisição é uma palavra forte que ainda hoje causa tremor, eu diria, às pessoas. Quando a gente ouve a expressão Inquisição, o que logo nos vem à mente é aquela terrível instituição que surgiu no seio da Igreja Católica logo ao tempo da Idade Média. Muitas vezes as pessoas pensam que a Inquisição surgiu bem mais cedo, surgiu lá pelo século XV, XVI, mas não, a Inquisição surgiu lá na Idade Média, século XII, XIII. A Inquisição surgiu por uma demanda que os condados, ducados, principados ainda não eram estados muito bem formados, mas essas unidades territoriais eram muito atacadas nas suas ordenações, nos seus princípios, e elas buscam o respaldo da Igreja Católica, que era muito bem formada, já era uma unidade universal, muito solidificada, e eles entram bem forte, tentando obter o apoio, o suporte dessa instituição, que é a Igreja Católica, no sentido de pacificar as multidões. A Igreja, no início, reluta um pouco e ela entra muito através dos sermões que os padres fazem nos cultos religiosos. Só que esses sermões, eles não funcionam muito bem porque os próprios clérigos não são bem vistos ainda naqueles momentos, ou não são bem vistos. Por quê? Porque eles próprios vivem num ambiente de Fausto, num ambiente de também vulgaridade, podemos dizer assim. Então, naquele momento, os clérigos não são capazes de influir tanto assim como esses estados, coloquem aspas, estavam querendo que eles conseguissem. Mas eles têm nas mãos um instrumento poderoso, que é a excomunhão. Mas a excomunhão não é um instrumento que você possa fazer em multidão, porque a excomunhão é forte para você fazer junto a uma ou outra pessoa, tentando influenciar a multidão, porque a excomunhão, ela priva a pessoa de uma vida pós-terrena, mas não se pode excomungar uma multidão. Então, a excomunhão é preciso agir com cuidado para usar esse instrumento. A Igreja Católica, não obstante alguma relutância no início, ela logo percebe que essa chamada que o Estado laico faz a ela pode dar a ela uma influência, uma entrada muito grande no mundo terreno. Muito mais do que ela já tinha, muito mais do que a influência que ela já exercia. Bom, ela começa tratando contra a heresia e contra a apostasia. Heresia é quando alguém faz uma contestação à doutrina, a alguma parte da doutrina. Essa condenação a uma doutrina é uma coisa extremamente já condenável, mas ainda não é como uma contestação extremamente forte. Mas a apostasia, sim, é uma negação total à Igreja. Negar uma fé é não ter mais uma fé ou embarcar numa outra fé. Aí é que a Igreja realmente está agindo, digamos, no seu campo. É o campo religioso. Mas a Igreja não ficou só nisso. Ela agiu também numas temáticas tipicamente laicas. Por exemplo, a bruxaria, a feitiçaria, a bigamia, simonia, incesto, bestialidade, concubinato, dívida, usura, vingança, furto, homicídio. Ela agiu em tudo isso. Isso não era da esfera natural da Igreja. Então, definitivamente, ela extrapolou as suas funções, mas isso lhe deu muita força, muita força. Pois bem, os grandes instantes iniciais de ação da Igreja ocorreram contra os cátaros, que era uma unidade de rebeldes, digamos assim, contra a Igreja, eram hereges que atuaram na região de Albi, no sul da França. Os cátaros eram uma palavra que vem do catarismo, no grego, e que significa simplesmente puros, né? Então, eles realmente estavam contestando aquela coisa da Igreja e eles estavam querendo que a Igreja se purificasse. É um grupo realmente muito poderoso e que age em grande quantidade. Nós temos também os valdenses, que seguem a descrição de Pedro Valdo, as pregações dele. Temos os hussitas, que Jean Hus,
Jean Rus, nós temos as beguinas, hoje ainda se pode ver as beguinagens, que são construções junto a uma praça em geral, lá em Bruges, por exemplo. Nós temos os fraticellis, que é uma variação dos franciscanos, e há, enfim, outros grupos.